Senhoras e senhores, sejamos todos bem-vindos ao nosso curso de capacitação de urgência e emergência. E para darmos início aos nossos trabalhos, precisamos entender um pouco de quem é o socorrista, quais são as suas atribuições. De acordo com o manual do socorrista, o socorrista ele é aquela pessoa que trabalha tecnicamente habilitada, com segurança, para avaliar e identificar aí os problemas que comprometem a vida. É necessário que o socorrista tenha conhecimentos técnicos e científicos em relação à anatomia do corpo humano, quais são os riscos que se tem em fazer um manejo do paciente. Ele precisa ter segurança do que ele está fazendo, para que não possa comprometer ainda mais a vida do paciente que já está sob algum risco, Quais são aí as atribuições do socorrista? O primeiro é ter conhecimento técnico e a capacidade de oferecer o atendimento necessário. Não adianta você tentar prestar socorro a uma vítima se você não tem segurança do que você está fazendo. O segundo ponto é aprender a controlar as emoções. A situação em que o paciente se encontra já está sob estresse emocional. Ele já está desorientado ou às vezes está agitado por causa da dor que está sofrendo, do trauma, do susto, do transtorno que ele foi apresentado. Então, se você não consegue manter o equilíbrio entre as suas emoções, não consegue separar ali o que você está sentindo do que você está pensando, dificilmente você vai conseguir raciocinar sobre qual conduta tomar em relação àquele paciente. Ser paciente com situações anormais. Não adianta se entrar em desespero. É o que entra aqui de volta no controle das emoções. Porque se eu não consigo ser paciente nas situações anormais, como por exemplo um incêndio, um afogamento, um acidente de trânsito, um vizinho que passou mal, são situações consideradas fora da normalidade. E se eu não consigo ser paciente nesse momento, eu vou acabar discutindo com um familiar, discutindo com um curioso, discutindo com uma pessoa que está disposta a apresentar uma ajuda, E para essas pessoas que estão dispostas a oferecer ajuda, eu preciso ter a capacidade de liderança, de saber como direcionar esse socorrista auxiliar a poder prestar o melhor socorro possível ao paciente, certo? Quais são as responsabilidades ali do socorrista? O primeiro é utilizar equipamento de proteção individual. O que nós precisamos entender, a princípio de tudo, é que o socorrista, ele não é um herói, tá? O socorrista, ele precisa ter segurança da cena para que ele possa agir de forma segura. Ele não pode colocar a sua vida ou a sua integridade em risco, tá? E a utilização dos equipamentos de proteção individual é um dos quesitos principais, porque você não pode se arriscar a tocar em um paciente ensanguentado, uma vez que você não conhece ali quais são as condições de saúde daquele paciente. O contato direto com o sangue ou com fluidos corporais pode fazer com que você acabe contraindo uma doença daquele paciente, entendeu? Como, por exemplo, hepatite A, hepatite B, C, HIV, sífilis, enfim, uma série de doenças infecto-contagiosas aí através de fluidos corporais, na qual você poderá acabar sendo exposto se resolver atender esse paciente sem a utilização de algum equipamento de proteção individual. Ah, professor, mas eu não tenho nenhuma luva no local. O que eu faço? Procure uma sacolinha, Esteja preparado, busque algo que possa servir como barreira entre você e o paciente, tá? E se você resolver fazer algum procedimento como a contenção de hemorragia, como uma estabilização de colar cervical ou uma retirada de capacete para não sufocamento do paciente, é necessário que você esteja ciente dos riscos que você está correndo, tá? Você precisa garantir a sua segurança e a segurança dos demais presentes na cena. Parece um pouco contraditório, mas os nossos protocolos mundiais aí de atendimento pré-hospitalar,
como o PHTLS, ele define que a segurança do profissional, ele vem em primeiro lugar. Eu primeiro penso na minha segurança, depois eu tenho que assegurar que os demais presentes na cena, como o meu auxiliar, como uma pessoa que vai me ajudar a prestar aquele socorro, também esteja em segurança, para depois eu dar segurança ao ferido, tá bom? Porque o ferido, querendo ou não, ele já está inserido ali no ambiente de sinistro. Eu não posso adentrar na casa de uma pessoa que sofreu um esfaqueamento sem ter a certeza de que o agressor não esteja por ali. Por quê? Porque eu posso também acabar sendo uma vítima desse agressor, tá? Eu devo realizar os procedimentos padrões de primeiros socorros para manter a vítima segura até a chegada do socorro especializado ou avançado. Então, você vai prestar os primeiros socorros. Nós vamos, ao longo do nosso curso, descobrir o que é os primeiros socorros, qual a diferença dos primeiros socorros para o suporte básico e avançado de vida, certo? Até que o suporte especializado chegue, por exemplo, o SAMU, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, a Polícia Militar, esse tipo de atendimentos móveis, tá? É sabido da parte de todo mundo que esses serviços eles demandam de algum tempo para a chegada até o local. Eu sou um profissional que trabalhei no SAMU por 8 anos, ainda atuo como parte administrativa do SAMU, cuidados com os protocolos, com procedimentos operacionais padrão, com treinamentos de profissionais, né? Não estou atuando diretamente atualmente na assistência do serviço de atendimento móvel de urgência, mas pretendo retornar em breve, certo? Mas é necessário que eu entenda que o profissional que está dentro da ambulância, que está a caminho do socorro, ele precisa de um tempo para chegar até ali. O profissional que está dentro da ambulância, ele não pode colocar o condutor socorrista a conduzir a ambulância de forma insegura. Eu não posso avançar em sinais fechados se tem a possibilidade de um carro vir se chocar contra mim. Eu não posso passar por cima de quebra-molas com o risco de acabar capotando ou acabar causando danos a outra pessoa. Então é necessário que eu chegue até o local em segurança para poder oferecer segurança aos demais presentes na cena e ao paciente, tá? A legislação nos diz que a responsabilidade profissional é uma obrigação atribuída a qualquer pessoa que exerce uma arte ou uma profissão. É tanto que todos nós temos um código de ética a ser seguido, independentemente da profissão que se exerce. Eu sou técnico de enfermagem, eu sou enfermeiro, eu sou médico, sou fisioterapeuta, eu sou farmacêutico, eu sou auxiliar de farmácia. Independente, tá? Eu sou advogado, eu sou estilista, independentemente do tipo de profissão, todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, ela contém o seu código de ética que é necessário ser seguido, tá? E diante disso, o socorrista, principalmente aquele que tem atuação dentro da área da saúde, ele poderá responder a processos e ser responsabilizado caso for constatado imperícia, imprudência ou negligência aos seus atos, tá? Todo profissional que é habilitado, ou toda pessoa que é habilitada a prestar primeiro socorro, se ela se virar as costas a um acidentado ou a alguém que está sob risco de morte, iminente de morte, ou que esteja necessitando de ajuda, ela poderá ser responsabilizada e poderá responder processos caso for constatado aí imperícia, imprudência ou negligência diante do caso. Mas o que é imperícia? Eu preciso entender primeiro o conceito dessas palavras para eu saber onde é que eu tenho risco de responder sobre isso. A imperícia se caracteriza pela falta de experiência e falta de competência, habilidade de realizar algum tipo de procedimento. É por isso que nós vamos ter nossas aulas práticas, para que a gente possa ser considerado perante a lei um perito na arte de socorrer,
tá? Eu não posso simplesmente chegar e falar, eu sou um socorrista, sendo que eu não tenho experiência e que eu não sei fazer o manejo correto do paciente. Isto é uma imperícia. A imperícia, ela é caracterizada pela ignorância. A ignorância que nós estamos relatando aqui não se refere ao fato de ser mal educado ou ao fato de ser grosseiro. A ignorância, ela é a ausência de conhecimento, tá? A inabilidade quer dizer eu não sou hábil para fazer isso, eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não tenho competência para fazer esse tipo de procedimento. E a inexperiência. E aqui eu trouxe uma imagenzinha de um dentista, vamos dizer assim, prático, literalmente, né? Fazendo aqui a extração de um dente com um pedaço de ferro. Quer dizer, essa pessoa ela não tem conhecimento de risco de contaminação, uma vez que ele está usando máscara, está usando touca, mas não está usando luva, tá vendo? Utilizando equipamentos não estéreis, né? Isso é uma ignorância, uma inexperiência da parte dele, e o paciente correndo o risco de sofrer uma lesão aqui de face devido esse procedimento. Muito provavelmente essa imagem ela não é real, ela é só uma montagem para se tornar engraçada, mas ela se torna um exemplo do que se é um caso de imperícia, tá? A imprudência já é aquela falta de atenção, né? Aquela imprevidência, quer dizer, eu não previno de certa situação, é um descuido da minha parte, né? Por exemplo, no trânsito, a gente costuma ouvir muito essa palavra imprudência no trânsito. Por quê? Porque a pessoa sabe que deve andar de moto, mas com capacete, não se deve falar ao telefone e que a moto comporta somente duas pessoas, né? E tem motocicletas que só comporta uma pessoa. Então, não adianta os demais aqui estarem de capacete se o condutor está sem capacete, se o condutor está falando ao telefone, né? E temos aqui três pessoas a mais do que é suportado pelo veículo. Então isso é uma falta de atenção, isso é um descuido, isso é uma imprevidência, isso é uma imprudência, tá? Avançar o sinal vermelho é uma imprudência, andar sem capacete é uma imprudência. O próprio pedestre atravessar uma avenida fora da faixa de pedestre é uma imprudência, ou seja, a imprudência está relacionada a tudo aquilo que se remete à falta de atenção. Então, se eu for prestar socorro a um paciente onde ele está numa zona de risco e eu entro ainda assim sabendo que eu tenho que ter a minha segurança garantida, eu estou sendo imprudente, eu estou causando ali um transtorno maior para a área de estresse, para a área de sinistro, por causa de uma falta de atenção, por causa de um descuido, de uma imprevidência, certo? E a negligência? O que é a negligência? A negligência é você fingir que não viu, é você fingir que não aconteceu, sabendo que o que está acontecendo ali é algo que está colocando em risco a vida de outras pessoas, ou seja, é desprezar o acontecimento, é desassistir o que aconteceu, é não cuidar, é não ajudar, né? Aqui eu fiz uma montagenzinha de duas imagens, onde uma pessoa está ouvindo música ao fone de ouvido relaxado, enquanto a casa do vizinho está pegando fogo. Ou seja, eu vou entrar aqui na casa do vizinho para tentar salvar alguém? Não. Mas eu posso prestar socorro, como fazer o isolamento do local, eu posso fazer de forma de pedir socorro, ligar para o órgão competente, seja o SAMU, seja o Corpo de Bombeiros, seja a Polícia Militar. Isso já é uma forma de prestar socorro. Você identificar o local, você acionar o socorro e você conseguir fazer com que o socorro chegue o mais rápido possível, dando pontos de referências, mantendo contato direto o tempo inteiro para continuar a atualizar as informações, se tem algo de mais grave, se é necessário chamar outro tipo de serviço de socorro, certo? Então, em resumo, a negligência está ligada ao desprezo, à desassistência e à falta de cuidado em relação ao paciente. E nós temos ainda as formas de consentimento, tá? Eu tenho o consentimento implícito. O que é consentimento? É o paciente aceitar
O socorro. Qual é o tipo de consentimento implícito? São aquelas vítimas gravemente feridas que você está vendo, é visível a necessidade de um atendimento, né? Um paciente que está desorientado, ou seja, devido ao trauma, devido ao estresse, ele acaba estando fora de si, tendo alucinações, não falando coisa com coisa, né? E você percebe que o paciente está desorientado ou está inconsciente, então ele não está respondendo por si. Você vai considerar isso como um consentimento implícito, né? Ele está consentindo, mas de forma que não está sendo verbal, não está sendo escrita, né? E se for menor de 18 anos e não pode tomar uma decisão sozinha, tá? Uma pessoa com deficiência mental, uma pessoa com limitações físicas, certo? Esse consentimento, ele é implícito. E o consentimento explícito, o que que é? É aquele consentimento que é dado por palavra. Eu aceito, pode fazer, me ajude, entendeu? Isso é um tipo de consentimento explícito, ou seja, ele é dado pelo paciente, pelo familiar ou pelo representante legal para a prestação do socorro imediato, certo? E a omissão de socorro? O que é a omissão de socorro? A omissão de socorro é você agir com negligência mediante a situação e ainda assim, mesmo sabendo que é uma negligência da sua parte, você não toma nenhum tipo de atitude. Isso é ser omisso, tá? De acordo com o nosso Código Penal, no artigo 135, deixar de prestar assistência quando é possível fazê-lo sem risco pessoal, ou seja, sem que você esteja em risco também, a uma criança abandonada ou extraviada, a uma pessoa inválida ou ferida, a uma pessoa desamparada, ou não pedir, nesse caso, socorro das autoridades públicas, a caracterização da omissão de socorro. Ou seja, você é uma pessoa que é habilitada a prestar um socorro, por mais que não seja um profissional de saúde, passou por um acidente de trânsito, o paciente está com sangramento intenso, você está sem os seus equipamentos de proteção individual, mas ainda assim você prefere não ligar para o SAMU ou não chamar a polícia, simplesmente fingir que aquilo não aconteceu. E aí essa pessoa se agrava devido à demora do socorro chegar, por um erro seu de não ter pedido ali ajuda para aquele paciente, né? Então, se esse paciente se agravar e você for acusado de omissão de socorro, você pode ser preso de 1 a 6 meses, né? E pode ter a sua pena dobrada pela metade, se caso for resultado de se caso o paciente se agravar ou resultar em uma lesão corporal, por exemplo, uma agressão física, uma violência doméstica, né? E pode ser até triplicada se caso essa omissão se resultar em morte, tá? Então, em resumo, a omissão de socorro está ligado àquela pessoa que finge que não está ouvindo, que finge que não está vendo e que não abre a boca para pedir ajuda. Por exemplo, você está vendo algo de errado acontecer e você se cala diante daquilo. Então você está compactuando, você está concordando com aquilo que está acontecendo. Então a nossa primeira aula foi para aprendermos a definição do que é ser um socorrista, de quais são as suas atribuições, de quais são as suas proibições e de quais são aí o nosso respaldo em lei enquanto socorrista. Desejo a todos vocês uma boa sorte e até a próxima aula.